Então, é uma representação plana, porque eu estou representando num único plano, né, numa folha de papel, um objeto tridimensional, 3 dimensões, da maneira como é visto pelo observador. O observador são os meus olhos, né? Então, eu estou representando lá da maneira que eu vejo, vista pelo observador. Os diferentes tipos de perspectivas são cavaleiras, basicamente, né, e axonométricas. Então, nós temos uma linha horizontal, né? Vamos traçar aqui a nossa linha horizontal. E a principal característica que diferencia essas duas projeções é que essa reta aqui, essa reta do meu cubo, que tá, ou da minha peça, né? Que tá na horizontal, que tá na horizontal, na cavaleira, ela está exatamente na horizontal, né? E quando nós temos a isométrica, nós temos aqui o mesmo grau que aqui de inclinação, que é 30 graus, tá? 30 graus aqui e 30 graus aqui. Perfeito. Então, essa é a principal diferença. Como que eu faço uma elipse aqui dentro? Uma elipse circunscrita. Lembram? Ele está dentro desse nosso quadrado aqui, né? Se a gente olhar cada lado de forma separada. Agora, o que nós fazemos? Nós vamos usar o compasso. E para usar o compasso, muito simples, né? Quando a gente tem um compasso, a gente fixa o centro dele, acha a medida do raio e traça. Quando a gente traça com o compasso, pessoal, nós vamos ter isso aqui, ó. Né? Nós vamos ter, deixa eu tentar fazer ela perfeita aqui. Nós vamos ter uma circunferência perfeita. Agora, se nós formos tentar colocar essa circunferência na frente de algumas das imagens, não vai fechar. Aqui fecha por quê? Aqui fecha porque nós temos uma face bem diferente. Então, aqui eu tenho uma circunferência, bem certinho, uma circunferência. Já aqui, ó, eu não tenho essa circunferência. Ele não fica transparente, né? Ou eu não sei fazer, mas enfim. Não consigo fazer. Vocês conseguem perceber que aqui, se eu colocar aqui na frente, ele não vai encaixar perfeitamente. Por quê? Ele é uma elipse, ó. Ele tem uma curvatura. Então, é isso que nós vamos aprender hoje também. Fazer uma perspectiva isométrica e como representar esses detalhes agora com o instrumento. Não mais a mão livre, mas agora com o instrumento para deixar ele perfeitinho, assim como a gente vê na imagem, tá? Então, perspectiva cavaleira, essa face aqui está bem de frente para mim, para o observador. Já a perspectiva isométrica, eu tenho as duas faces, né, lateralizadas aqui com a mesma inclinação, tá? Outro detalhe, vamos lembrar, esse traço horizontal e esse traço vertical, eles são representados com as medidas reais, né? Ou seja, se ele vale 5, eu vou representar com 5. Sem usar escala, né? Depois nós vamos ver escala. Aqui na isométrica, eu também represento essa medida aqui com essa aresta com a sua medida real e essa aresta aqui com a sua medida real. Vamos dizer que essa aresta, ela compensa essa aqui horizontal. E a profundidade, que seria essa aresta aqui, na isométrica, ela é igual, né? Eu represento com a medida real dela. Já aqui na cavaleira, essa aresta aqui, ela tem uma redução. Lembram? Então, aqui ela tem uma redução. Ou seja, se esse lado na peça real valer 5 centímetros, aqui, dependendo da inclinação, eu vou diminuir esse traço. Não vou representar com 5 centímetros, tá? Esse é o detalhe que eu quero que vocês percebam. Todos são perspectivas. Mas vocês percebem que o cubo ele vai girando conforme a perspectiva que eu estou usando? Então, nessa perspectiva aqui, eu tenho bem evidente essa face, né? Essa face aqui está bem evidente. Na perspectiva isométrica, eu tenho as 3 faces igualmente evidentes, ou seja, eu estou mostrando a mesma quantia, vamos chamar assim, ou o mesmo detalhamento de todas as faces desenhadas, das 3 faces. Essa aqui eu vejo não
tanta evidência, mas eu vejo um pouquinho aqui a frontal, a lateral e a superior um pouquinho menos. Essa aqui é cônica, é aquela com ponto de fuga. Lembram que ele trazia um ponto de fuga como se eu estivesse esticando o meu cubo? Eu posso fazer um ponto de fuga para cá, eu posso fazer 2 pontos de fuga e ele fica achatado, né? Vamos dizer assim, formando um V, por exemplo. E posso ter 3 pontos de fuga também. É como se eu pegasse o material e esticasse em 3 pontos, tá? Então, a cônica, nós falamos que não é muito legal para o desenho mecânico, porque ela distorce a realidade do objeto. Ela é muito realista, mas quando a gente olha paisagem, quando a gente olha lembra lá da estrada? Eu gosto do exemplo da estrada, que você está perto, você vê grande, quando você vai ficando longe, você vê pequeno. Para peças mecânicas não é interessante, porque ele acaba distorcendo a visão da peça, né? Então, eu preciso trabalhar com essas perspectivas aqui, que são as cilíndricas, tá? As cilíndricas, eu não tenho esse diferente ponto de fuga. O que que isso quer dizer? Quer dizer que todas as linhas todas as linhas na mesma direção são paralelas. Quando eu tenho ponto de fuga, essa linha aqui e essa, elas vão se encontrar em algum momento. Deixa eu colocar aqui, para a gente observar. Então, quando eu tenho esse tipo de linha aqui, ó, esse tipo de perspectiva, percebam que as linhas, elas tendem a se encontrar. Aqui eu tenho uma distância menor do que eu tinha aqui. Então, elas vão indo até que se encontram, que é exatamente no meu ponto de fuga. Quando eu tenho as perspectivas cilíndricas, vamos pensar o que é um cilindro? Um cilindro não é algo redondo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um cilindro. Eu não tenho nenhum cilindro aqui nas minhas imagens, tá? Mas é algo assim, ó. Ele começa com uma base, numa área de base, e finaliza com a mesma área de base, né? Imagine que isso aqui é redondo. Então, o cilindro é isso. Diferente de um cone. Um cone é como se fossem as linhas de uma cônica, né? Em um ponto eles vão se encontrar. Mas quando eu digo que as perspectivas são cilíndricas, todos os traços na mesma direção são paralelos, ou seja, eu posso traçar eles infinitamente que eles nunca vão se encontrar, tá? Então pensem nisso. Ponto de fuga. Então, esses traços aqui não são paralelos, ó, eles se encontram em algum momento. E aqui eu tenho cilíndricas. Por quê? A mesma área da base permanece, né, a mesma área final. Então, eu não tenho essa diferença em angulação entre esses traços que estão no mesmo sentido, tá? Vamos ver se a gente consegue entender aqui agora. Quando eu tenho as linhas de profundidade, vamos dizer que nós temos os eixos, né? Eixo X, Y e Z. Esse aqui é o nosso eixo X, como vocês preferirem, tá? Esse aqui, o nosso eixo Y, e esse aqui, o nosso eixo Z. Percebam que todas as linhas que estão no sentido do X, elas nunca vão se encontrar, ó. Tem essa e tem essa. Elas são paralelas, elas são bem na horizontal. Quando eu tenho as linhas do eixo Z, agora não lembro mais quem que eu chamei de Y, quem que eu chamei de Z. Acho que aqui era o Z, né? Z, Z e Z. Ó, todas as linhas nesse sentido, elas são todas bem paralelas, não se encontram. As verticais, eixo Y, vão ser bem na vertical, ou seja, a 90 graus, ó. Elas nunca vão se encontrar. Se eu traçar infinitamente elas para cima, elas nunca vão se encontrar, elas são paralelas, exatamente no mesmo ângulo. E todas as que são do eixo X aqui, ó, elas estão com essa determinada inclinação, que aqui 45 graus, né? Elas estão nessa inclinação, as demais também vão estar todas a 45 graus. Prof, aonde que está esse 45 graus? Me mostre. Não estou entendendo o que é essa inclinação de 45 graus. Nós temos aqui o nosso eixo horizontal, né? E aí, inclinação de 45 graus é essa abertura aqui. Então, aqui nós temos 45 graus. Como que a gente faz isso? Utilizando o nosso esquadro, né? Utilizando o nosso esquadro de 45 graus, que é aquele que é simétrico. Deixa eu tentar fazer ele aqui. Mais ou menos. Aqui, ó. Nosso esquadro de 45 graus. A gente posiciona ali, aqui bem na barra horizontal,
e aí nós temos essa abertura de 45 graus. Quando nós deslocamos esses quadros para cima, ó, ele sempre vai fazer a mesma inclinação, os traços que estão direcionados ao eixo X, certo? Então essa é a principal diferença. Cônica, lembrem de um cone, os traços eles vão se encontrar. Cilíndricas não se encontram. Aí dentro das cilíndricas, que são as utilizadas para desenho mecânico, aí nós temos a diferença, né? Nós temos a oblíqua, que é a cavaleira, e as axonométricas. Aqui, o que nós vamos ver hoje é isso aqui, ó. Axonométricas ortogonal, tá? Então, nós temos a isométrica, que já conhecemos. Nós temos a dimétrica, em que um dos eixos de inclinação difere dos outros dois. E nós temos a trimétrica, onde os 3 eixos são diferentes. Então, a isométrica, nós tínhamos esses ângulos aqui igual, né? Aqui, ó, essa abertura é igual a essa abertura, que é igual a essa abertura. Então, isométrica. Aqui nós temos diferença, ó. Nós temos 2 ângulos que são iguais, provavelmente esses 2 aqui, e esse é diferente. E assim nós temos esses 2 ângulos agora são iguais, ó, esses 2 aqui, e esse é diferente, tá? Então, isso é a dimétrica. Di vem de 2, 2 ângulos iguais. E trimétrica, 3 ângulos diferentes, certo? Quais são as medidas desses ângulos? Percebam que, quando nós temos a dimétrica e a trimétrica, nós temos uma correção nesse traço aqui inclinado. Conforme o ângulo que eu tenho, quanto que eu tenho que reduzir, ou qual é o coeficiente de redução da escala. Então, quando eu tenho uma figura isométrica, o traço que está em X eu vou representar com 1, ou seja, a própria medida, o traço que está em Y1 e o traço que está em Z1, ou seja, 1 para 1 para 1, vou usar todas as medidas iguais. Aqui, se eu fosse aplicar o coeficiente de redução das escalas, eu deveria multiplicar o meu valor por 0,816. É muito próximo, muito não, mas é próximo de 1. Então, por isso que a gente já usa o valor inteiro, como se eu pegasse o meu valor daquela medida e não reduzisse nada, tá? Usasse aquele mesmo valor. Quando nós temos dimétrica, porque dimétrica nós temos 2 ângulos iguais, olha aqui, ó, 2 dos ângulos são iguais e um é diferente. Quando nós temos isso, esse ângulo que está diferente, olha, é esse eixo que nós vamos reduzir. Então, nós teríamos que reduzir ele 0,663, tá? Isso é difícil a gente calcular, então a gente padroniza reduzir, por exemplo, 0,5, tá? Aqui também, 0,5. Aqui eu tenho 2 ângulos iguais, 128, 128 e 102 graus. E eu também vou reduzir 0,5. Aí assim nós vamos. Geralmente na dimétrica eu tenho essa redução de 50% da inclinação, tá? Da aresta que está mais inclinada. Vamos ver aqui na figura, vamos associar essas reduções com a figura para a gente tentar visualizar. Quando nós temos a figura 2 aqui em cima, a figura 2 é uma figura, ó, aqui, figura 2, figura 2. Figura 2 é uma figura isométrica. O que é isométrica? Aqui fora está a projeção do meu cubo, usando a medida real dele. E dentro seria a redução que eu deveria fazer para representar a isométrica. Eu deveria reduzir 81%, ó. Eu pego o meu valor e multiplico por 0,816, na verdade, né? É como se eu multiplicasse por, ou reduzisse, né? Algo correspondente, cadê? Que me deixasse com 80% daquela medida. Vamos ver aqui. Então, por exemplo, se esse lado do cubo aqui valesse 2, quanto que eu traçaria ele? 2 vezes 0,816. Eu deveria traçar ele com
vamos dizer que é centímetros, com 1 centímetro e 0,6, né? Isso seria o correto de eu fazer numa perspectiva isométrica. Mas, como todas as medidas eu reduziria o mesmo valor, eu teria ela reduzindo inteira, ou seja, na mesma proporção. Então, eu não preciso reduzir, né? Então, entrou num consenso que não precisa haver essa redução, tá? Não havendo essa redução, eu consigo representar ela com o valor normal dela, tá? Com a medida real. Então, quando eu represento perspectiva isométrica, eu desenho aqui. Eu desenho como está o cubo de fora. Na figura 3. A figura 3, nós temos uma perspectiva dimétrica, tá? Então, tá aqui na figura 3. Nós temos dois ângulos que são iguais, que eu não vou reduzir, né? Ou seja, eu tenho aquela redução de 0,8, então eu não vou reduzir. Eu olho na figura e já sei quais são esses dois. São os que estão mais próximos da realidade, olha aqui. É esse aqui e esse aqui, né? Esse outro aqui eu vou reduzir, porque se eu representasse com a mesma medida, olha que estranho que ficaria. Pareceria que era um paralelepípedo, né? Ele ficaria esticado, não representaria um cubo. Então, é essa correção que tem que ser feita, tá? Se eu represento essa lateral aqui, que ela está mais inclinada, ó, percebam que essa inclinação aqui ela é maior. Essa aqui está quase na horizontal, ó, né? Tá bem próximo do horizontal. Essa aqui tá um pouquinho maior. Então, é essa que eu vou reduzir. Lembre-se lá da cavaleira. Eu tenho aqui horizontal. Quando eu vou inclinando, ela vai diminuindo. Então, aqui sempre, qual que eu vou diminuir, né? Vocês estão naquela, qual que eu tenho que reduzir? Sempre na que eu inclino mais, tá? Na que eu tô mais inclinando, é a que eu vou reduzir, aplicar redução. Tá? Nesse caso, a redução está próxima da metade, então a gente considera que essa redução ela pode ser de 50%, tá? O certo seria 66%, né, do valor. Ou seja, eu representar ela com 2/3, tipo a cavaleira. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho esse ângulo que ele ainda está mais horizontal, olha só. Quanto mais horizontal ele fica, mais próximo ele fica da medida real. Estão vendo que esse espacinho aqui é menor do que esse. Mas, como que nós vamos fazer? Utilizar a medida real. Tanto para esse quanto para esse, né? Tanto para essa medida quanto para essa. E vou aplicar a redução aonde? Nessa aqui, em que a minha inclinação aqui é maior, tá? Da mesma forma nessa outra aqui. Aqui nós temos a figura 5. A figura 5, nós temos duas das arestas se aproximando de 1, ou seja, quase 100%, que são essas duas aqui, porque vejam que essa ela está mais ainda na horizontal, né? Ela está praticamente na horizontal. Então, ela é representada com a medida real. A altura também com a medida real. E essa redução aqui, eu faço, então, também vou considerar que ele me diz que eu tenho que reduzir 47%, né? Ou seja, 50%. Tá? Trimétrico. Trimétrico tem os 3 eixos com as medidas diferentes, né? Se eu olhar aqui esse eixo, esse e esse, os ângulos, né? Todos eles têm medidas diferentes. Então, aí eu tenho que ter a redução da mesma forma, tá? Mas percebam que essa redução, ela é necessária, dependendo do ângulo, ela é necessária nos dois sentidos, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Então, sempre as arestas que vão inclinar, elas deveriam sofrer essa redução. E ficaria do tamanho real somente a aresta vertical, tá? Vocês vão ver que tem alguns desenhistas que não utilizam, tá? Não utilizam essa proporção, padronizam tudo em redução de 50%, toda vez que inclina, reduz 50%, fora a cavaleira, né? Mas as demais, eles apenas reduzem 50%, padronizam dessa forma. E vocês vão ver que tem diferentes ângulos também para trabalhar aqui, tanto na dimétrica quanto na trimétrica. Então, varia muito essa redução. O ângulo de inclinação e a redução, tá? Então, esses aqui são os ângulos, ó. Esse é o ângulo alfa, esse é o ângulo beta, tá? Tá representado aqui, para vocês conseguirem identificar aqui no esqueminha. Então, a isométrica, por exemplo. A gente fala da medida dos eixos nesse formato, né? Eles têm que ter a mesma... não ficou bem a mesma abertura, né? Mas tudo bem. Então, aqui nós temos que ter 120 graus
120 graus e 120 graus, correto? Isso é a perspectiva isométrica. Todos os ângulos iguais, os ângulos entre os eixos, né? Por quê? Esse é o eixo Y, esse é o eixo X e esse é o eixo Z. Então, esses traços aqui são os eixos. E aqui também 120 graus. Certo? Uma coisa é eu falar isso. E outra coisa é eu falar para vocês. Quando vocês forem representar uma perspectiva isométrica, vocês posicionam o esquadro de 30 graus. Professora, por que 30 graus se nós estamos falando em 120? É isso que eu quero que vocês entendam bem. O 30 graus, ele vai estar onde? Ele é calculado, ele é estipulado como? Vamos lá. Quando eu tenho a linha horizontal, que é onde eu vou começar o meu desenho, eu tenho quem aqui? Eu sei que tudo isso vale 120 graus. Aqui eu visualizo um ângulo reto, que a gente diz, né? O ângulo reto é quando eu tenho assim bem o cantinho formadinho, eu consigo formar um quadrado. Esse é um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele vale 90 graus. Vamos lá. Se tudo isso vale 120 e esse aqui vale 90, quanto vale aqui em cima? 30 graus. É por isso que quando eu vou desenhar uma perspectiva isométrica, eu vou pegar o nosso esquadro de 30 graus e vou posicionar aqui. 30 graus é aquele que aqui é maior, né? Não está ainda familiarizado. Aqui nós temos abertura menor de 30. E aqui nós temos abertura maior de 60 graus, né? Vou pegar o meu esquadro, posicionar aqui. Essa linha roxa é como se fosse a régua normal de vocês, que vocês fixaram na mesa. E aí aqui vocês vão encostar o esquadro, né, sobre ela e vão traçar, então, desse lado. Quando vocês vão traçar o outro lado, vocês apenas viram, né, rebatem o esquadro, fazendo ele, então, desse outro lado aqui.